Evangelho de João, capítulo 21, nós leremos do primeiro versículo até o versículo 17. Evangelho de João, capítulo 21, do verso 1 ao verso 17. E essa história começa com um depois disto. Né? Quando a história que a gente vai ler na Bíblia começa com um depois disto, a gente precisa pensar, né, um pouquinho também naquilo que aconteceu antes. E o que aconteceu antes? Depois disto o quê? Que Jesus havia aparecido aos seus discípulos após a ressurreição. Lembram-se lá no primeiro dia, quando nós pegamos os demais evangelhos, né, logo de manhãzinha as mulheres foram até o sepulcro e ali encontraram a porta do túmulo, a pedra do túmulo removida, e o sepulcro estava o quê? Vazio. Jesus ressuscitou. Jesus apareceu a Marta, a Maria e as demais mulheres, e depois os próprios discípulos, em especial João e Pedro, foram até aquele local e testificaram que de fato o túmulo estava vazio. Jesus havia ressurgido. Mas, passado esse primeiro momento, Jesus então aparece a todos os discípulos reunidos lá no cenáculo. E ali, eles então têm a oportunidade de se encontrar com Jesus e de experimentar ali um momento de comunhão com Jesus e poderem testificar que ele realmente que havia, melhor dizendo, ressurgido para a honra e glória de Deus Pai. Jesus havia vencido em definitivo a morte. Porém, o versículo 1 de João 21 começa dizendo exatamente isso. Depois disto, tornou Jesus a manifestar-se aos discípulos junto ao mar de Tiberíades, e foi assim que ele se manifestou. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, que era de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu, quer dizer, João e Tiago, e mais dois dos seus discípulos. Disse-lhe Simão Pedro: vou pescar. Disseram-lhe os outros: também nós, vamos contigo. Saíram e entraram no barco, e naquela noite nada apanharam. Mas ao clarear da madrugada, estava Jesus na praia. Todavia os discípulos não reconheceram que era ele. Perguntou-lhes Jesus: filhos, tendes aí alguma coisa de comer? E eles lhe responderam: não. Então lhes disse: lançai a rede à direita do barco e achareis. Assim fizeram, e já não podiam puxar a rede, tão grande era a quantidade de peixes. Aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. E Simão Pedro, ouvindo que era o Senhor, cingiu-se com as suas vestes, porque se havia despido, e lançou-se ao mar. Mas os outros discípulos vieram no barquinho, puxando a rede com os peixes, porque não estavam distantes da terra, senão quase 200 côvados. Ao saltarem em terra, viram ali umas brasas, e em cima peixes, e havia também pão. Disse-lhes Jesus: trazei alguns dos peixes que acabaste de apanhar. Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a terra, cheia de 153 grandes peixes, e não obstante serem tantos, a rede não se rompeu. Disse-lhes Jesus: o que, irmãos? Vinde, comei. Nenhum dos discípulos ousava perguntar-lhe: quem és tu? Porque sabiam que era o Senhor. Veio Jesus, tomou o pão e lhes deu, e de igual modo o peixe.
e já era esta a terceira vez que Jesus se manifestava aos discípulos, depois de ressuscitado dentre os mortos. Depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de João, ama-me mais do que estes outros? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Ele lhe disse: apacenta os meus cordeiros. Tornou a perguntar pela segunda vez: Simão, filho de João, tu me amas? E ele lhe respondeu: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Disse-lhe Jesus: pastoreia as minhas ovelhas. Pela terceira vez, Jesus lhe perguntou: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro entristeceu-se por ele lhe ter dito pela terceira vez: tu me amas? Respondeu-lhe: Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Respondeu-lhe Jesus: apacenta as minhas ovelhas. Bendito seja o nosso Deus pela sua palavra santa, viva e abençoadora esta noite. Amém, querido? Convido você a ter um momento de oração, você e o Pai, você se colocando na presença de Deus e podendo agora clamar a direção dele sobre a tua vida. Se você não sabe o que dizer nessa hora para Deus, eu sugiro que você diga assim: Senhor, fala ao meu coração. Que neste momento de comunhão, neste momento de celebração, eu possa ouvir tão somente a voz do teu Espírito. Nada daquilo que o pastor vier a dizer seja mais importante do que aquilo que o Senhor tem a falar ao meu coração. E que em nome de Jesus eu possa estar totalmente atento à tua voz e disposto a recebê-la com fé, com esperança, com disposição de alma. Em nome do teu Filho Jesus é que eu oro. Amém, igreja? Que Deus assim nos abençoe. Irmãos, eu fiz questão de chamar a sua atenção para o fato de que o texto começa assim dizendo: depois disto. Por que isso se torna tão importante para a nossa reflexão nesta noite? Tenta imaginar a cena. Hoje pela manhã, Jesus Cristo, por volta das 6 horas da manhã, já havia ressuscitado. Hoje, domingo, a primeira hora do dia, o sepulcro já está vazio, a pedra já foi removida e agora temos vida em Cristo Jesus. Os discípulos se encontram com ele, os discípulos têm a oportunidade posterior de um segundo encontro com Jesus. Tomé, que não teve a oportunidade de se encontrar com Jesus, tem essa chance de poder, numa outra ocasião, vir até ele e tocá-lo, tocar-lhe as feridas, tocar-lhe as marcas que a cruz deixou no corpo de Jesus. E agora eles já estando lá para os lados da Galileia, já não estavam mais em Jerusalém, onde Jesus havia ressuscitado. Eles agora se colocam ali diante do mar, olhando aquelas ondas, olhando a sua própria história, pensando e refletindo em tudo aquilo que haviam visto e testemunhado, experimentado, não só ali nesses últimos dias nos quais Jesus havia sido crucificado, morto e ressurgido, mas todos aqueles intensos 3 anos nos quais eles viveram ao lado de Jesus, todos os sinais, todos os milagres, todas as palavras, todos os ensinamentos, todos os exemplos de Jesus diante deles, e eles ali agora sem saber que rumo tomar. Para onde vamos? O que vou fazer da minha vida? E ali angustiados, e ali sem resposta no coração, no impulso, Pedro se levanta e diz assim: eu vou pescar. E os outros discípulos que estavam ali com ele, então nós vamos também.
até alguns daqueles discípulos que nem pescadores eram, mas que estavam ali, resolveram assumir o risco da pescaria. E diante dessa situação, é que Jesus vem mais uma vez ao encontro daqueles discípulos, irmãos. O que estava acontecendo com esses discípulos? O que motivou a que Pedro e os demais tomassem a decisão de simplesmente irem pescar? Nós precisamos nos lembrar lá daquele primeiro momento, do primeiro encontro de Pedro com Jesus, no qual Jesus os vê pescando, os chama e diz: a partir de hoje, vocês não serão mais pescadores, né? Da maneira tradicional, vocês se tornarão o quê? Pescadores de homens, de pessoas, para o reino de Deus. Em outras palavras, então, o que nós podemos perceber na decisão de Pedro, na atitude de Pedro, é que ele estava ali assinando uma declaração de desistência, irmãos. Ele estava ali assinando uma declaração de incompetência. Não me sinto capaz, não me sinto digno, não me sinto tendo o direito de andar com Jesus, de ser um representante de Jesus, de poder ser chamado pelo nome de Jesus. Eu traí a Jesus, eu neguei a Jesus, eu desprezei a Jesus, eu me esqueci de Jesus, eu abandonei Jesus. Todos eles podiam dizer isso. Todos aqueles discípulos de Jesus podiam dizer a mesma coisa que Pedro. Nós o abandonamos. Como agora, que depois que ele vem ressurreto, vivo, vencedor sobre a morte, como que eu vou encará-lo agora? Como que eu vou poder sair ao lado dele e dizer assim: olha, eu creio nesse Deus, eu creio nesse homem porque ele é Deus, porque ele venceu a morte? Sabe, irmãos, eu entendo que o que Pedro e os demais discípulos estão passando aqui é um sentimento que vai muitas vezes no meu coração e no teu coração também. O sentimento de inaptidão, o sentimento de inadequação. Eu não sou a pessoa adequada para poder falar de Jesus. Eu não sou a pessoa habilitada para poder ser chamado pelo nome de Jesus. Eu não sou digno de Jesus. Então é mais honroso para mim, vai ficar mais bonito para mim, se eu voltar lá para a origem, se eu voltar de lá de onde eu saí. Eu era pescador eu vou voltar a ser. Eu estava no fundo do poço, para o fundo do poço eu vou voltar. O fato é que eu não tenho cara para dizer que sou um discípulo de Jesus. Eu não tenho condições de ser chamado discípulo de Jesus. A pergunta que eu faço para você é a seguinte: será que isso não é uma realidade para mim e para você? Será que a realidade, a verdade, é que eu e você somos realmente indignos? Somos realmente incapazes? Se a gente fosse realmente, vou ter um momento de sinceridade, de honestidade, não dá. Não dá para ser chamado de filho de Deus, de amigo de Jesus, discípulo do Mestre. Não dá, irmãos. Quem somos nós? Pedro, João, Tiago, Tomé, eles estavam aqui na realidade tendo vamos dizer assim, um ataque de honestidade, de sinceridade. Eles estavam olhando diante de si, para o espelho, e olhando a realidade da vida deles.
porque esta era a realidade da vida deles, esta é a realidade da minha vida, e mesmo sem conhecer todas as nuances da realidade do teu coração, eu sei que essa é a realidade da tua vida. Nós somos indignos de Jesus. Isso é fato. Não é uma suposição. Esta é a verdade da minha e da tua alma. Nenhum de nós aqui somos dignos de sermos chamados de filhos de Deus, de servos de Jesus. E esses homens estavam reconhecendo aqui, vamos voltar de onde nós paramos a nossa vida. Vamos esquecer esse tempo no qual andamos com Jesus. Foi lindo, foi maravilhoso, foi intenso, foi poderoso, foi algo extraordinário, foi. Mas não dá para a gente querer continuar levando essa história adiante. Este era o pensamento no coração deles. E eu sei que muitas vezes, dentro do meu coração e do teu coração, essa é a realidade, esse é o pensamento, é a convicção que vai na nossa alma. Mas aí vem Jesus. Eles estão lá no barco, uma noite inteira, uma pescaria frustrada. Não sei quantos aqui já tiveram a oportunidade de pescar. É gostoso, né? Seja com vara, com rede, com tarrafa, da maneira que for. Mas é gostoso. Mas é frustrante também, quando você passa ali, quem sabe, uma tarde inteira, uma manhã inteira, uma madrugada inteira, como foi o caso deles aqui. Especialmente no caso deles, de Pedro, João e Tiago, que eram pescadores profissionais. Tomé estava ali de enxerido, os demais estavam ali de enxerido, né? só olhando, passeando, assistindo. Não tinha nada melhor para fazer, mas eles eram profissionais. Eu imagino os outros olhando e falando, mas esses três aqui, coitados, nem para pescar estão servindo mais. Não servem para andar com Jesus assim como nós, mas nem para pescar eles estão servindo mais. E aí, de repente, vem aquele homem, à beira da praia, calmo, sereno, sem uma entrada triunfal, pirotécnica, pelo contrário, discretamente, acendendo ali um braseiro, colocando sobre aquele braseiro alguns peixes, alguns pães, e começa a travar um diálogo com estes homens. E onde é que Jesus os leva, irmãos? Para onde Jesus os leva, os conduz naquele momento tão crucial da vida deles? Naquele momento tão determinante do que seria o futuro daqueles homens, e por que não dizer o nosso próprio futuro enquanto cristãos? Porque se aqueles homens simplesmente desistem e aquilo segue adiante, isso não impactaria tão somente a vida deles, mas a minha e a sua também. Nós não teríamos os evangelhos, nós não teríamos as cartas de Paulo, nós não teríamos as cartas de Pedro, de Tiago, nós não teríamos o testemunho do evangelho falando ao meu e ao seu coração. E vem Jesus então e começa a conversar. Como que foi a pescaria? Jesus chama a atenção primeiro para a realidade deles. Foi um fracasso, como praticamente tudo na minha vida. A pescaria foi frustrante, decepcionante. Então façam o seguinte, joga a rede lá do outro lado. Naquele momento, queridos, Jesus não estava apenas dando uma voz de comando, uma ordem, uma sugestão, uma dica de um especialista em pescaria, não. Jesus os estava conduzindo à primeira experiência espiritual que eles tiveram com o próprio Jesus lá no passado. No primeiro encontro daqueles homens com Jesus, eles estavam vindo exatamente dessa mesma situação.
uma pescaria frustrante, uma noite decepcionante, uma preocupação com o que seria o futuro, porque a gente se alimenta disso. E de repente eles se encontram com o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, aquele que tinha o poder para acalmar o mar e as tempestades, aquele que poderia inclusive dizer para os peixes: pula dentro do barco, e os peixes pulariam dentro do barco. E esse Jesus então diz para eles, lá naquele primeiro encontro: lancem a rede do outro lado. E ali eles lançaram a rede do outro lado. Nesse segundo encontro, no qual Jesus os leva lá para seu primeiro amor, no qual Jesus os leva lá para o seu primeiro, para a sua primeira experiência de adoração, de comunhão, de testemunho de fé, de manifestação do poder de Deus na vida deles. Nesse segundo encontro, João, talvez pela sua percepção, sensibilidade espiritual, ele chega no ouvido de Pedro e fala: Pedro, é o Senhor. Só pode ser o Senhor. Só pode ser o nosso Deus. Pedro então não pensa duas vezes, junta lá as roupas dele, que ele já tinha, quando os peixes começaram a vir, ele já tinha arrancado até a roupa para poder ficar mais fácil de puxar os peixes ali. Ele junta os trapinhos dele, pula dentro d'água e vai ao encontro de Jesus, exatamente para mostrar para mim, para você, meu irmão e minha irmã, que a nossa vida espiritual é exatamente um eterno retorno ao começo. Eu e você somos chamados diariamente a recomeçar pela misericórdia de Deus. Quem somos nós? Quem somos eu e você para poder estar diante do Senhor? E então ele vem, ele se manifesta e ele poderosamente age, e de repente nós começamos a achar que nós somos bons, que nós somos cheios do Espírito, que nós somos poderosos, que nós somos grandes. Até que chega aquele momento em que nós abandonamos Jesus, negamos Jesus, nos esquecemos de Jesus e manifestamos a nossa incredulidade como Tomé manifestou, mesmo após a ressurreição de Jesus, para a gente dar de cara com a realidade do que é a nossa alma. E aí o que Jesus faz? Volta para o começo. Conforme o apóstolo João fala lá em Apocalipse, a igreja de Éfeso: volte ao teu primeiro amor. Porque você nunca deveria ter saído dele. Você nunca deveria ter saído dessa primeira experiência espiritual. Você nunca deveria ter saído desse primeiro namoro com Jesus. Dessa delícia que é acreditar, confiar, se entregar a Jesus e dizer assim: Senhor, que bom que o Senhor veio, que bom que o Senhor agiu, que bom que o Senhor mandou que eu lançasse a rede do outro lado. Porque é o Senhor que está agindo, é pela tua palavra que eu estou seguindo. E eles então vieram ao encontro de Jesus ali naquela praia. E por mais que eles tivessem pego 153 grandes peixes, o mais interessante dessa história é que lá na brasa já tinha peixe. Jesus dizendo para eles assim: eu supro. Mesmo que falte, eu não vou deixar faltar. Mesmo que pareça que não vai ter jeito, eu vou dar um jeito. Mesmo que pareça que eu esqueci de vocês, como lemos lá em Isaías agora há pouco, jamais te desampararei. Jamais. Opa. Jamais. O que Jesus está ensinando para mim e para você, irmãos? E aí Pedro então
o mais falante deles, né? Vem até eles, e eles, enquanto eles estavam ali, naquele silêncio, ninguém ousava questionar nada a Jesus, ninguém ousava falar nada com Jesus. Então Jesus dirige a palavra a Simão Pedro, aquele que por 3 vezes o havia negado, face a face. Jesus estando ali diante dele, naquele local no qual ele estava sendo torturado pelos soldados judeus. E ali, Jesus então pergunta a Pedro, e aqui a gente precisa até explicar um pouquinho o texto, porque se nós formos traduzir mais literalmente, é como se Jesus estivesse perguntando assim: Pedro, você me ama? E Pedro fala assim: Senhor, eu gosto demais do Senhor. Percebeu a diferença? Jesus então insiste: Pedro, você me ama? Senhor, eu gosto demais do Senhor. Pedro, você me ama? Senhor, o Senhor sabe todas as coisas. Não adianta eu querer te enganar. Eu gosto muito do Senhor. Sabe o que Pedro estava dizendo para Jesus? Senhor, eu já nem consigo mais dizer que te amo. Eu já não tenho nem capacidade para dizer e afirmar que eu te amo verdadeiramente. Se o Senhor perguntar que se eu gosto muito do Senhor, eu gosto demais. É a melhor coisa que aconteceu na minha vida. Mas eu não tenho força para dizer que te amo, não. E o que Jesus responde para ele? Nas 3 vezes: apacenta as minhas ovelhas. O que Jesus está dizendo para Pedro aqui na prática, irmãos? E é o que Jesus está dizendo para mim e para você nesta hora. É o que Jesus quer falar ao meu e ao teu coração nesta noite de Páscoa. É como se Jesus estivesse dizendo a Pedro, dizendo a mim, dizendo a você o seguinte: Pedro, eu não estou te perguntando se você tem capacidade para me seguir. Pedro, eu não estou perguntando se você está habilitado a me servir. Pedro, eu não estou perguntando se você é um excelente representante meu, Pedro. A única coisa, Pedro, que eu quero de você é que você me ame. Me ame, Pedro. Você não precisa ser bom, capaz, poderoso. Você não precisa ser grande. Você só precisa me amar. É o que Jesus está dizendo para mim, irmão. É o que Jesus está dizendo para mim e para você, minha irmã. É o que Jesus quer que eu e você compreendamos. Você só precisa amar a Jesus. Os peixes, os pães, a força, a capacidade, o que é necessário, Ele é quem vai fazer. Ele é quem vai nos dar. Enquanto eu e você estivermos esperando, nos prepararmos, estarmos habilitados, capazes, bonitos, cheirosos para seguir a Jesus, quem somos nós, irmãos? É hora de voltarmos lá para a nossa primeira experiência com Jesus. É hora de voltarmos lá para o nosso primeiro amor com Jesus. É hora de colocarmos o coração diante dele e dizer assim: Senhor, quem sou eu, Pai? Quem sou eu para estar aqui? Eu quero estar contigo, mas eu não me sinto digno de estar contigo. Eu quero dizer que te amo, mas nem coragem para dizer que eu amo o Senhor eu tenho. Então, Jesus, o Senhor sabe todas as coisas. O Senhor conhece o meu coração. O Senhor sabe como eu me encontro aqui nessa hora. Mas eu quero estar contigo. Eu nunca quis voltar para a pescaria.
Eu nunca quis voltar para o meu passado. Eu nunca quis voltar para a minha velha forma, minha velha roupa, minha velha vida. Eu quero estar contigo. Eu quero servir a Jesus de todo o coração.